Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Essa luz tem que ficar acesa, irmão? Não, eu não dou conta, não. Tá. Amém. Melhorou. Amém, irmãos? Eu de manhã já ministrei essa palavra e eu comecei dizendo para os irmãos que ela está ali meditando a respeito disso e eu estava observando como aquilo que nós vamos falar, porque nós vamos falar de coisas eternas aqui, mas como às vezes nós percebemos que também na vida normal, na vida natural, as pessoas têm dificuldade de desfrutar do melhor que Deus preparou para mim e para você. Por causa do quê? Porque não compreende como as coisas devem ser feitas, não tem a disposição de esperar às vezes o tempo necessário para desfrutar do melhor de Deus. Então é a mesma coisa dos dízimos das ofertas, porque Deus nos dá a semente para semear. Então a ideia dessa semeadura é que cada vez que você colhe, você semeia mais ainda. Então quanto mais você planta, mais você tem semente e mais você semeia novamente, a sua próxima colheita sempre vai ser maior. Mas é um processo. Começa com a hortinha pequena e vai expandindo até que você chega num nível que vai te dar uma solidez, algo assim, uma estabilidade, uma vida que você pode aí gastar sem que abale a sua vida financeira. Então hoje, o que é normal nós vermos? As pessoas ganham, chega o mês acaba antes do dia, o dinheiro acaba antes do mês. Por quê? Porque tudo está comprometido. Então, irmãos, Deus não criou nós para nós vivermos dessa maneira. Deus criou para nós desfrutarmos de coisas abundantes e cada vez mais abundantes. Mas isso requer um processo, isso requer um posicionamento e requer uma preparação. Então tem muita gente que acha que Deus vai viver fazendo milagres na vida dele. Então ele vai lá, faz a dívida, e aí ele ora para Deus pagar a dívida dele. Aí Deus paga a dívida dele, porque Deus às vezes paga, às vezes, né, tem muitas pessoas que tiveram experiências de... Aí o cidadão, em vez de aprender com o erro dele, ele vai e faz de o quê? De novo, outra dívida. E aí vai vivendo e não vai desfrutando daquilo que Deus tem para ele de melhor. E eu estou falando de coisas naturais. Então é um processo. Dizia para os jovens na parte da manhã, o jovem agora, o seu tempo na sua vida agora é de investir em você mesmo, não é de gastar dinheiro. Não é tempo de comprar iPhone. Amém, irmãos? Não é tempo. É tempo agora de você investir nos seus estudos, de você formar um capital, um pé de meia, uma poupança, para quando você tiver uma idade que você vai precisar dos recursos, você já tem esses recursos. Tem dinheiro para dar entrada num apartamento, tem dinheiro para comprar um carro se for o caso. Mas tem irmão que pega o primeiro salário e já sai, já compra um Opala 1975, vai dar mais despesa do que... Percebe, irmão? Por quê? Porque não é tempo ainda, não é tempo. Para você desfrutar do melhor que Deus tem para você, há um processo. Eu dizia, né, os irmãos brincam comigo, alguns falam porque pensam que é verdade, me falam que eu sou rico. Eu não sou rico, irmãos. Para falar a verdade, tem pessoas aqui na igreja que ganham mais do que eu. Mas
as pessoas que ganham mais do que eu, algumas, né? Claro, não estou falando de todas, elas às vezes têm menos do que eu. Por quê? Porque elas vivem nessa coisa desenfreada de viver com o que ganha. Então, se ele ganha 5, ele vive com 5,5. Se ele ganha 10, ele vive com 10,5. Está sempre um pouquinho além daquilo que ele... E aí, irmão, o que eu tenho hoje, que eu vivo de uma vida financeira sólida, que as pessoas até acham que eu sou rico, que eu não sou, é porque por anos, muitos anos, eu vivi abaixo daquilo que eu ganho, e fui juntando, e fiz uma poupança, e eu tenho uma reserva, que eu posso viver sossegado, e de vez em quando posso me dar o luxo de fazer uma viagem, de trocar de carro, sem fazer financiamento, sem pagar nada para banco. Mas minha conversa hoje não é sobre dinheiro, é só para chamar a sua atenção, porque às vezes você quer desfrutar do melhor dessa terra, e Deus tem te dado isso, mas você não está tendo a sabedoria de aguardar o tempo para desfrutar. Existe um tempo para desfrutar, existe um tempo para semear, existe um tempo para você construir a sua base, aquilo que vai ser o seu sustento, o seu alicerce. E muitas pessoas não vivem o melhor de Deus porque elas não sabem o propósito das coisas. Qual é o propósito? Às vezes não vivem um bom casamento, às vezes não vivem um bom relacionamento com os filhos. Por quê? Porque não sabem qual é o propósito disso. Qual é o propósito? E muitas vezes o diabo vem enganar, e eu estou falando isso, irmão, eu não me isento disso não, tá? Eu estou só te falando algo que às vezes caio também na armadilha do diabo, porque ele é sutil, ardiloso, que faz você buscar aquilo que é consequência. Então tem muitas coisas que nós queremos, nós desejamos. Então prosperidade, por exemplo, prosperidade não é um objetivo para eu buscar, é uma consequência de uma vida baseada nos princípios da palavra de Deus. Então quando eu vivo os princípios, como consequência eu vou colher muitas coisas. E aí eu quero sair agora desse natural e ir para o sobrenatural, para o extraordinário. Então nós precisamos entender qual é o objetivo de estarmos aqui hoje. Então eu começo com uma pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus foi crucificado? Por que ele teve que entregar a vida dele? Qual é o objetivo disso? Então muitas vezes nós não sabemos exatamente. Tem gente que acha que porque era uma opção para não ir para o inferno. Por que opção? Porque tem pessoas, por incrível que pareça, que acham que você pode obter a salvação sendo bonzinho. Mas quem já conhece um pouco mais da palavra, ele sabe que na verdade não é isso. Mas tem muita gente que acha que Jesus morreu na cruz para você não ir para o inferno, para te livrar do inferno. Quero te falar, todos nós já nascemos no inferno. E se você não tomar uma atitude, se você não tomar uma decisão, você vai viver no inferno eternamente. Mas estar ou não no inferno não é o propósito que para o qual Jesus morreu na cruz. Sair do inferno ou se livrar do inferno é apenas uma consequência da obra de Cristo. Presta atenção, é uma consequência. Pastor, então qual que é o propósito, meu Deus do céu? O propósito é que um dia Deus fez uma reunião lá de família, e Ele desejou no coração dele que essa família crescesse, aumentasse. E aí então Ele fala: nós precisamos criar uma noiva, porque não existia uma noiva para Jesus Cristo. Então Deus cria a igreja para ser a noiva de Cristo. Só que essa noiva, infelizmente, caiu na conversa do diabo. O diabo enganou ela, e o diabo levou ela para casa. E Cristo então vem com um plano de salvação, e ele precisa morrer então, para ter
autoridade para ir lá na casa do diabo e resgatar a noiva. Diga isso para a pessoa do seu lado: você é a noiva. A noiva é a igreja. De manhã até achei engraçado, eu falei, os irmãos, os homens, têm dificuldade às vezes de ouvir que ele é noivo. Aí o Rodrigo, para variar, mandou uma imagem para mim de um cara vestido de noiva com uma metralhadora na mão, porque a igreja também é o exército. Mas, brincadeiras à parte, o objetivo de Deus então é que fosse gerado um ente que vai casar com Cristo. Então, irmão, deixa eu falar, o objetivo, o princípio, o propósito que Deus tem para a igreja dele, para mim, para você, é te fazer alguém igual a Cristo. Por quê? Porque para casar com Cristo precisa ser um ente, uma pessoa que é igual a Ele, que pensa como Ele, que age como Ele, que vive como Ele. Por quê? Porque a igreja, porque os vencedores, aqueles que entendem isso, vão governar ao lado de Cristo pelos séculos e pelos séculos. Como é que você vai governar com Cristo se você não tiver sido alguém que foi transformado para ser igual a Ele? Vai dar BO o tempo todo, é ou não é? Já pensou em casa, às vezes a gente briga com a esposa por causa de bobagem? Imagina você brigando com Cristo porque Ele tem que fazer alguma coisa e você não quer fazer? Porque você não concorda, fala, não concordo com isso, Senhor. E ainda chama de Senhor, né? É a rebeldia numa frase só. Não concordo, Senhor. Você sabe que essa frase é uma frase... Então, nós precisamos entender. E qual é o problema, a consequência? Quando nós entendemos, quando nós compreendemos, quando nós temos revelação do propósito, nós alinhamos o nosso coração e nós andamos alinhados com esse propósito. Então, quero te falar, talvez te decepcionar hoje, em nome de Jesus, eu estou brincando, eu sei que você vai ficar feliz. Igreja não é o lugar de você vir aqui para pedir coisas para Deus, apesar que você pode pedir. Nós não somos um supermercado espiritual que você vem, paga o dízimo e pega o produto, que é a bênção, o milagre, e vai embora falando, obrigado Senhor, mas eu te paguei. Não é isso. Nós estamos aqui para ser formado em nós o caráter de Cristo, para que nós um dia sejamos idôneos, essa noiva sem mácula, sem ruga, que vai se casar com Jesus, e aí vai começar um novo tempo, uma nova era, onde coisas maravilhosas e poderosas vão acontecer. Então, esse propósito é um propósito que define como nós agimos, porque quando nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o que precisa ser feito. Mas se você vive uma vida sem saber direito o que você está fazendo, corre o risco de você estar andando de qualquer forma, de qualquer maneira, e não é esse o propósito de estarmos aqui. Então, essa visão, esse entendimento, essa compreensão, vai te levar a um comportamento. Então, como eu estava dizendo, o diabo ele enganou a noiva, levou para a casa dele, e aí Jesus então vai lá e com a morte dele ele resgata a noiva. Mas ele não resgatou essa noiva para que ela vivesse agora uma vida só livre do diabo. Não, ele resgatou para que agora começasse um trabalho de restauração, um trabalho de recuperação dessa noiva, porque o tempo que ela viveu com o diabo foi suficiente para desfigurá-la, para bagunçar, para pitimbar, para deixar ela doente. Então agora, o processo de Deus, o trabalho de Deus, é restaurar a noiva dele, para que ela seja a noiva gloriosa de Cristo. Diga amém. Então, irmãos, o processo, a nossa vida da igreja agora, então é isso, essa é a
parte mais importante, nós sermos transformados à imagem de Cristo, para que um dia nós estejamos em condições de ser a noiva dele. Porque quem é a noiva? Quem são aqueles que vão casar de fato com Cristo? É a igreja gloriosa, é a igreja de vencedores, aqueles que entenderam, que fazem parte disso. Então qual é o grande problema? O problema é que quem entende isso, ele coopera com o Espírito Santo para ser transformado, mas quem não compreende isso, ele atrapalha, ele causa problema, ele tem dificuldade, ele atrapalha esse processo. E no final desse processo a gente espera que todos cheguem à estatura, não é assim a Bíblia fala? Deus é fiel, Deus vai fazer isso, todos nós vamos chegar um dia à estatura do varão perfeito, a expressão exata de Cristo. Mas tem gente que atrapalha esse processo. Por quê? Porque não entende que existe um processo, que existe um propósito, e que eu preciso me alinhar a esse propósito, para que de fato as coisas aconteçam como devem acontecer. Sabe, irmãos, nós nascemos para isso. Diga aí para a pessoa, você nasceu, que está do seu lado, você nasceu para isso. E aí como é que isso acontece? Um dia Cristo falou assim, ele disse, quem quiser ser meu discípulo, o que é ser discípulo? Quem quer ser discípulo? Não, o que é ser, não é quem quer, eu sei que você quer. O que é ser discípulo? Ser discípulo é se tornar igual ao seu mestre, amém? Então como que você trabalha com o mestre e o discípulo? O mestre, você anda junto, você caminha com ele, ele te ensina e você observa toda a vida dele, para aprender a cada dia se tornar igual ao seu mestre. E aí Jesus diz, quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia, e aí sim você pode me seguir. Então não existe você se tornar discípulo de Cristo sem renúncia. Não tem como você se tornar um discípulo de Cristo se você não abrir mão do seu eu. E aí essa palavra aqui, negue-se a si mesmo, o significado dela é esquecer de si, deixar para lá, esquecer você, porque o que atrapalha nesse processo é o nosso ego, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente acha, sabe, os achismos. Rapaz, crente é impressionante, é especialista em achismo. Porque eu não acho que é assim. Mas por que você não acha? Não, porque eu acho que não é assim. Você viu as pessoas do mundo? As pessoas do mundo, elas acham as coisas, elas simplesmente ouvem alguma coisa a respeito, ela parece que aquilo, não sei, alinha com o desejo dela, com a indignação dela, e a partir daquele momento ela toma aquilo como uma verdade. Não existe base, não tem lastro. Você pode perguntar para qualquer pessoa do mundo, eles tem alguns que são estudiosos, mas a maioria, você pergunta alguma coisa com respeito à religião, à política, 2 perguntas você já sabe que ele não sabe o que ele está falando. Ele afirma coisas que ele não sabe o que é. Tipo chamar os outros de... Esqueci a palavra. Fascista. Chamam pessoas de fascistas, aí você pergunta, mas o que é fascista? Mas se você não sabe o que é fascista, como é que você pode chamar alguém de fascista? Não, porque eu vi a Globo falando. Pois é assim que o diabo tem trabalhado na vida dos crentes também. Então colocado um monte de convicção no seu coração, que não tem base, que não tem argumentos fortes, sólidos para te levar. Mas vamos avançar aqui. Então esse processo de me tornar como Cristo, ele precisa avançar. Eu preciso estar em completa harmonia com Cristo, através dessa vida de renúncia, de renunciar e seguir a Cristo. Eu tenho que pensar como Cristo pensa, eu tenho que enxergar as coisas como Cristo enxerga, eu tenho que agir como Cristo age, eu tenho que ser igual a Cristo.
Olha para o irmão aí do seu lado, vê se ele está parecido com Cristo. Tá não? Tá. Aleluia. Henrique Cristo. Presta atenção. Sabe, nós às vezes não compreendemos o que é ser igreja, como que é andar, porque não sabemos o propósito. O propósito é que Deus te faça igual a Cristo. Todos nós deveríamos entender que nós todos somos discípulos de Cristo, de Jesus. Então, cada vez que você tem dificuldade para entrar num princípio, tem dificuldade para fazer aquilo que às vezes é solicitado de você, você fala, puxa vida, então eu não consigo. Não é que você não consegue, você precisa compreender apenas que você está num processo, mas o fato de você não viver ainda esse processo, significa que você precisa andar mais com Cristo, para aprender dele, para ser igual a Ele, e não simplesmente falar, eu não consigo. Então, da mesma forma que eu estava falando no início, de prosperidade, eu quero te falar, Deus já te capacitou para tudo aquilo que a palavra de Deus dele promete. A palavra de Deus dele promete, aleluia. Tudo que Deus promete na palavra já foi te dado capacidade para isso. Então tem pessoas que, por exemplo, não prosperam porque elas acham que Deus não privilegiou ela, que outros são privilegiados. Não, irmão, Deus já te deu a maneira de prosperar. O problema é que você ainda não está parecido com Cristo. Você ainda não sabe como fazer isso, e a gente vem aqui semana após semana e falar como que é, e você ouve, e não sei o que acontece, continua agindo do jeito que você acha que deve agir. Então, eu não estou aqui para te criticar em nome de Jesus, eu estou aqui para te alertar, para te lembrar, para fazer você perceber que há um caminho para ser algo muito superior, algo muito melhor. Então, se você deseja ser alguém próspero, quanto mais ser a noiva de Cristo, de coisas, nós estamos falando de coisas eternas, de coisas que nós nem sabemos como vai ser, mas eu quero te falar, vai ser 1000 vezes, 10.000 vezes, 1 milhão de vezes melhor do que essa terra. Não há riqueza nesse mundo que possa comparar com aquilo que Deus tem preparado para a gente. Então não tem lógica você não desejar isso, você não querer isso de todo o seu coração, a ponto de você abrir mão dos seus luxinhos, né? Amém? Então eu vou falar aqui de uma história da Bíblia que aponta para isso. Então Abraão, ele queria casar o filho dele, Isaque, assim como Deus quer casar Jesus Cristo. E ele um dia mandou o servo Eliezer é o Espírito Santo nessa história, procurar uma noiva. E aí, eu não vou ler a passagem aqui, mas se você quiser depois dá uma lida lá. Eliezer vai então buscar essa noiva, e havia algumas condições. A primeira condição é que ela precisava ser da família de Abraão. Abraão diz para ela, vai lá, toma uma mulher lá da minha família, precisa ser da família. Por quê? Porque esse é um princípio também, para casar com Cristo tem que ser da família dele. Por isso que Cristo se faz homem, vem aqui na terra, para que ele esteja agora na condição de ser um parente próximo seu. Fala assim, ó, Cristo é meu parente próximo. Então você está agora capacitados, você está em condições de ser a noiva de Cristo. Mas Eliezer ainda fala assim, eu vou chegar lá no lugar que eu vou procurar a noiva, e eu vou observar as mulheres, aquela que vier me oferecer água, esse é o primeiro sinal, e além de ela me oferecer água, ela ainda vai dar água para toda a comitiva que estiver comigo, e para os camelos todos. Você fala, meu Deus, agora começou a complicar as condições.
Qual era o objetivo ali? O objetivo era ver que havia uma mulher que estava disposta a servir, e servir com alegria. Servir e servir com alegria. Quando ela ouve o pedido de Eliezer, que Eliezer estava com sede, ela prontamente oferece água para ele, e prontamente ela mesmo se oferece para dar água para os camelos. Então, como eu estava dizendo, isso é uma história que de fato aconteceu, mas é uma ilustração daquilo que vai acontecer conosco, que acontece conosco também. Abraão é Deus Pai, Isaac é Jesus Cristo, e Eliezer é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está caminhando procurando a noiva de Cristo. E aquele que ouve a voz do Espírito e se entrega é aquele que está dando água para o Espírito. Mas ainda falta algo mais, que é essa questão de servir. Então, irmãos, nós precisamos entender que a maneira que somos transformados, presta atenção, a maneira que nós somos transformados é servindo a igreja, é servindo essa comitiva, é dando água para os camelos. É assim que nós somos transformados. E quando eu falo servir a igreja, depois eu fiquei sabendo que algumas pessoas procuraram a pastora para oferecer ajuda, né? E eu não sei se tem a ver com a palavra ou se foi só uma coincidência. Eu falei, puxa vida, será que eu não fui claro? Quando nós estamos falando de servir a igreja, também é você fazer coisas aqui, mas não é isso, é você ganhar vidas, é você se tornar um líder, é você se tornar um anfitrião, é você se envolver na vida da igreja. Quando nós nos envolvemos na vida da igreja, de fato, de verdade, não apenas de vir no culto e na célula, você começa a ser transformado. Através dessa vida da igreja, que você se dispõe a servir os irmãos, você é transformado. Fala, não tem jeito, não tem como ser transformado se não tiver tribulação, se não tiver problema, se não tiver... É assim que nós somos transformados, irmãos. Mas como é que você vai ser transformado se você não se reúne, se você não se relaciona, se você não serve? Essa é a maneira de Deus. Então Rebeca é aquela que deu essa ênfase ali de servir. E aí, rapidamente ela concordou. E isso tem um significado muito grande, porque Deus pede água. Existem outras passagens, lembra da mulher samaritana? Deus chegou para ela e falou: tenho sede, dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar. Então o Senhor tem sede, mas sede do que, irmão? Jesus, ele queria água ali? Não, a sede dele é de vidas, é de alma. É por isso que ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para que a noiva gloriosa dele fosse gerada. E a noiva gloriosa dele são vidas, são almas. É a reunião desse povo todo, em toda a história, em todos os lugares, que é a igreja que vai ser transformada e vai ser a noiva gloriosa de Cristo. E sabe quem faz parte disso? Fala assim, eu aqui, ó. Você. Então deixa eu te falar, irmão, em nome do Senhor Jesus, você precisa enxergar isso. Nós não estamos aqui apenas para conseguir coisas para nós, apesar que isso é válido. O Senhor te dá, a Bíblia fala que você pode pedir para que a sua alegria seja satisfeita, mas não é esse o propósito. O propósito é nós nos tornarmos como Cristo. Dá vontade de falar um monte de coisa, né? Mas eu tenho que pregar na graça, sem acusação. Ai, meu Deus do céu. Então, irmãos, qual é a sede do Senhor? É a sede de vidas. Eu e você. Jesus morreu por algo, por mim, por você e por aqueles que ainda não estão no nosso meio. O desejo do nosso Senhor é almas. A Bíblia fala que nós glorificamos a Deus quando nós damos muito completa aí. Nós glorificamos a Deus quando nós damos muito fruto. Fala alto, irmão. Que classe mais. Nós glorificamos a Deus quando nós damos muitos frutos.
E fruto fala de duas coisas: há um fruto interno, que é essa postura sua, seu caráter, de você se tornar como Cristo, mas também fala de você ganhar vidas. Vidas é o fruto que Deus deseja. Vidas é aquilo que sacia a sede do Senhor, é aquilo que sacia aquilo que Ele precisa, aquilo que Ele quer. São vidas, são almas. A questão é que Rebeca, que era a noiva, a mulher que foi escolhida, para ela oferecer essa água para Eliezer, essa água que ela ofereceu para Eliezer estava na mão dela, estava ali com ela, e ela ofereceu. Isso fala dela ter oferecido a própria vida dela. Mas então, quando ela vai e oferece, dá água para os camelos, ela está servindo a igreja do Senhor. Irmão, pensa, eram 10 camelos que tinha na comitiva. Já pensou, Caio? 10 camelos, cada camelo, o tanque do camelo é de 40 litros, 400 litros, você imagina, Marco, uma mulher carregar 400 litros de água para dar água para os camelos? Eu quero te falar, isso é algo sobrenatural, não foi algo natural, a menos que as mulheres naquele tempo eram muito fortes, que nem o pastor Cristian. Mas eu quero te falar que, se ela não era forte, o fato de ela servir a igreja, servir ali a comitiva, fez ela se tornar mais forte. Não é assim que aconteceu com o pastor Cristian? O pastor Cristian, há uns anos atrás, rapaz, era desnutrido. Pensa num cara, você olhava e achava que ele estava doente, que ele tinha esquistossomose, é assim que fala. Bicho era magrinho, esse dente que ele tem assim aparecia mais, né? Porque o rosto era pequenininho, então. Mas olha, outro dia o irmão chegou, pastor, aquele pastor assim, eu pensei que estava falando de mim, né? Porque assim, não, ele estava falando com o pastor que era forte. Então, irmãos, quando nós estamos servindo a igreja, nós estamos sendo transformados. Dá trabalho servir a igreja, dá trabalho. Esse trabalho é o que cada dia te faz se tornar igual a Cristo. Esses relacionamentos que às vezes a gente tem dificuldade, sabe? Aqueles irmãos que a gente olha e fala assim: meu Deus, só o sangue do Cordeiro, esse é a graça de Deus. Pois é, mas é com eles que nós crescemos, é com eles que nós somos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Diga amém. Então, irmãos, enquanto nós nos envolvemos, quando nós servimos a igreja, então presta atenção, o que eu estou tentando ser claro aqui, eu gosto de insistir para trazer clareza, é que você que não, alguém, você não é porque parece acusação, eu sei que nós, aqui não tem ninguém nessa condição, mas alguém que não se envolve com a igreja, que não se envolve com os processos da igreja, é alguém que está numa condição de não estar sendo transformado. Por isso que eu não acredito em igreja que não tem relacionamento, igreja que só tem o culto lá e o pessoal levanta, glória a Deus, né? Meia hora antes do culto se veste de crente, o cara estava falando palavrão, xingando, brigando com todo mundo, chega lá, paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, glória a Deus, irmão. Aí saiu daqui, ele já arranca a gravata, já sai batendo nos filhos. Tem que ter relacionamento. Por quê? Porque o relacionamento faz você ter consistência, realidade. 2 meses de célula, os irmãos já sabem quem você é, irmão. Não adianta você achar que você engana, não. 3 meses então, os irmãos falam: ei, lá vem ele, brigou com a esposa. Já conhece. Tem jeito. Isso é relacionamento, isso é você se envolver. E quero dizer mais, não é só isso, você precisa avançar nesse relacionamento, você precisa cuidar de alguém, você precisa um dia se tornar um líder, você precisa avançar, se tornar um discipulador, porque esse é o processo de você se tornar como Cristo.
E mais importante que talvez tudo isso, e menos complicado, você precisa ganhar vidas para o Senhor Jesus, porque é disso que Ele tem sede. É assim que você serve o Senhor, é assim que você serve a Deus, ganhando vidas para Ele. Sabe, irmãos, aí Eliezer pede para Rebeca, ela vai lá dar água para os camelos, e depois disso ainda tem mais uma condição que ele colocou. Ele fala assim: você pode nos receber em casa, na sua casa? E aí ela fala: com certeza. E ele vai, ele, a comitiva, os camelos, tudo para a casa dela. Ela nem perguntou para o pai se podia, ela chegou e falou: vamos sim. Sabe, tem gente que tem tanta coisa para fazer na vida que não tem tempo para fazer, para receber a comitiva, a igreja do Senhor em casa. E quando eu estou falando aqui de receber em casa, é você participar da vida da igreja. É tão complicado, é tão, eu tenho tempo, eu não tenho tempo, e eu sei que é verdade, não é desculpa não, os irmãos não têm tempo, mas como é que você quer ser capacitado a se tornar aquilo que você nasceu para ser, se você não se envolver com a igreja? Pastor, mas eu não tenho culpa, eu trabalho sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Eu tenho dó de você, irmão. Só que eu quero te falar, você pode orar, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem encargo pela sua vida, Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai transformar, Ele vai te dar um emprego que você não precisa ter que trabalhar. Se você tiver um coração correto, eu não tenho dúvida que Deus vai preparar para que você possa, de fato, estar envolvido. Estava falando aqui de manhã, ontem eu fiquei impactado, eu tive que fazer um casamento, demorei para vir aqui para a imersão. Eu cheguei, a pastora Vivian estava pregando, depois o pastor Marcelo Passoni, e ele estava contando um pouco da história dele, de como ele abriu mão de coisas, e eu falei: puxa vida, é isso. Passou por poucas e boas, mas tudo fazia parte de um treinamento, tudo fazia parte de uma capacitação. Como hoje ele está diferente de como ele era, e vivendo o melhor de Deus, prosperando, avançando, com uma igreja prevalecente lá. Poderoso, irmãos. É isso que Deus espera de nós, que cada um aqui se envolva nisso, na obra dEle. Tem gente que tem uma vida tão ocupada que não tem lugar para Deus. Às vezes tem no máximo um quartinho. Vem no culto, vai na célula e acha que está fazendo muita coisa. Te falar, você precisa servir o Senhor. É isso que vai te transformar. E como que nós fazemos isso? Uma das coisas que Deus fala na palavra, Jesus um dia falou: ide. Ele deu uma ordem, isso não foi um pedido, foi uma ordem. Ele falou: ide por todo o mundo, pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho para quem? Para quem que eu tenho que pregar o Evangelho? Jesus falou que eu tenho que pregar o Evangelho para quem? Para quem? Toda criatura. Toda criatura. Ô irmão, eu estou incomodado, porque Deus tem incomodado. Eu tenho vergonha de falar com as pessoas na rua, mas eu vou virar um sem vergonha a partir de agora, em nome de Jesus. Deus vai me capacitar para isso. Eu tenho que pregar para todo mundo o Evangelho, fazendo discípulos. Percebe? O que é isso? Além daquilo que a gente pede para os irmãos, de pregar o Evangelho, de fazer discípulo, é essa nossa vida, a vida da igreja. A vida da igreja videira é essa: ganha gente, leva para o encontro, traz, consolida, faz anjo da guarda, cuida dele, trata ele, tira os carrapichos, tosa a lã, vai cuidando das feridas, até ele se tornar alguém que funciona, que ele agora vai fazer isso que você faz também. E aí fez, então vamos para o próximo, vamos lá, de novo, final de semana que vem, próximo encontro, vamos ganhar mais gente. Irmãos, nós vamos conquistar Itaquera. É isso. Eu quero te acordar, para quê? Para que você não perca o processo, para que você não chegue lá naquele dia e fala: meu Deus, eu podia ter feito isso, não ia me custar nada, ia custar às vezes uma vergonhazinha, e eu não fiz, e por causa disso eu não estou lá na posição de vencedor.
Aleluia. Esse é o pedido que expressa aquilo que o Senhor tinha de sede. Essa é a questão, se nós vamos decidir atender rapidamente o pedido, assim como Rebeca atendeu o pedido rapidamente, ou a gente vai ficar dando desculpa, vai ficar dando justificativas. Sabe, irmãos, aqueles que dispõem de água, sabe qual é a consequência? É intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Mas tem mais. Sabe qual foi a consequência que Rebeca já começou a desfrutar rapidamente? Cristo, assim que ela ofereceu a água para os camelos lá, ela já ganhou uma pulseira, 2 pulseiras, né? Cada pulseira, em dinheiro de hoje, valia em torno de 40 mil reais. Você fala, puxa vida, 2, 80 mil, já está valendo a pena, hein? Fora o colar. Aí você fala, puxa vida, que bacana, mas eu não estou querendo que você olhe para essa recompensa. Só que Rebeca não ficou por aí, ela se tornou esposa de Isaac. Isaac era herdeiro do cara que era mais rico naquela época. Abraão era talvez o homem mais rico da terra naquele tempo. Rebeca se tornou participante daquela riqueza. Sabe como? Servindo. Sabe o que ela precisou fazer, pastor Christian Almeida? Servir. Servindo. E aí a obra de Deus é tão maravilhosa que Ele nos propõe um trabalho, Ele nos propõe um serviço. E esse serviço, enquanto nós fazemos esse serviço, nós somos transformados à imagem dEle, para um dia nós nos casarmos com Ele e nos tornarmos dono de tudo aquilo que Ele tem, porque você vai ser a noiva. A noiva, ela é dona junto com o noivo. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Ô irmão, sabe, nós estamos falando aqui de coisas terrenas. Rebeca recebeu ali uma riqueza de Abraão, mas aquilo que tem preparado para nós não se compara a riqueza nenhuma desse mundo. Deus tem algo poderoso. Sabe, dia 29 próximo agora, nós vamos ter um dia de batismo. Hoje é dia 16. Então nós temos 2 finais de semana até lá. Irmão, dá para ganhar muita gente até lá. Presta atenção, dá para ganhar muita gente até lá. E sabe o que o Senhor veio te falar nessa noite? Ele tem sede. Ele tem sede. O Senhor diz para você nessa noite: dá-me de beber, pois tenho sede. Eu tenho sede. Ele não quer buscar em outros lugares não, Ele quer buscar aqui mesmo. O Senhor quer te levar a viver o melhor do que Ele tem para a sua vida. Eu queria chamar a equipe de louvor. Sabe, de manhã eu estava ministrando aqui, e eu disse algo, eu nunca tinha reparado isso. A gente às vezes ouve a palavra de Deus, talvez não seja novidade, né? Porque eu sempre falo isso, quando você vai falar de algo que você percebeu na palavra, as pessoas que ouvem talvez já tenham percebido, mas para mim foi glorioso, porque um dia Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, e ele começou a conversa, assim como Eliezer começou a conversa com Rebeca. Ele falou: eu tenho sede. Eu tenho sede. Irmão, daqui a pouco você conversa, já está acabando. E Jesus chegou para aquela mulher e falou: eu tenho sede. Gustavo, Jesus não bebeu nenhum copo de água. É evidente que a sede dele não era de água. E aí ele começa a conversar com aquela mulher, e aquela mulher percebe o que estava acontecendo ali, porque a Bíblia diz que ela chega com um cântaro de água. Sabe, esse cântaro vazio, a Bíblia faz questão de dizer que era um cântaro vazio. Esse cântaro vazio representa as necessidades que aquela mulher tinha. Ela era cheia de necessidade, mas a Bíblia diz que quando ela encontrou ali com o Senhor, sabe o que ela fez com o cântaro? Ela largou o cântaro, ela jogou o cântaro de lado.
Sabe por quê? Ela percebeu que todas as necessidades dela tinham sido satisfeitas ali naquele momento, através do Senhor. E aí algo que eu percebi, que eu nunca tinha percebido, aquela mulher entendeu qual era a sede do Senhor. Sabe por quê, irmão? Ela chegou para o Senhor e falou: Senhor, eu não tenho essa água que o Senhor está precisando aqui comigo, mas espera um pouquinho que eu vou buscar. Espera um pouquinho que eu vou buscar. O Senhor me aguarda aqui que eu vou lá buscar. E a Bíblia fala que ela foi, irmão, ela foi na cidade, e ela voltou com a cidade inteira. Aquela mulher, ela saciou a sede do Senhor de uma forma tão poderosa. É por isso que eu digo, irmãos, nós temos 13 dias para saciar a sede do Senhor. O Senhor quer se alegrar conosco. Ela conseguiu trazer uma cidade inteira, Caio, em algumas horas, porque a Bíblia não fala, mas deve ter sido muito rápido, porque Jesus ficou ali conversando com os discípulos. Daqui a pouco aquela mulher chega com um copo de água gigantesco para Jesus, para saciar a sede dele. Sabe, irmãos, essa é a sede de Deus, vidas. Eu queria convidar a ficar de pé agora.